Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões aqui do STF nesses últimos dias. No episódio de hoje, a gente vai falar que o Supremo suspendeu a dispensa do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em escolas de Santa Catarina. A gente também fala sobre a convocação para uma audiência de conciliação no processo que discute acordos de leniência na Lava Jato. E, claro, a gente também fala nesse episódio sobre os preparativos para a posse do novo ministro da Corte, ministro Flávio Dino. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e hoje, excepcionalmente, só com o Mauro Burlamac, mas não por isso, né, Mauro? Vamos explicar bastante, vamos te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e com a Ale hoje vou explicar um pouco como foi essa semana mais curta aqui no Supremo, né, com o feriado aí do Carnaval, mas o Supremo sempre tocando e trabalhando. É isso aí. Eu acho que a gente pode começar, Mauro, falando sobre uma decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu decretos de municípios de Santa Catarina que derrubavam aquela exigência da apresentação do esquema vacinal, falando de forma bem prática, vacinas envolvendo a Covid-19, né? Esse esquema vacinal para matrícula na rede pública. Uma suspensão, decisão individual do ministro Zanin, né? Isso, decisão individual do ministro Cristiano Zanin, que vai a referendo, né? Como tem acontecido aqui, as decisões individuais sempre sendo levadas a referendo dos demais ministros, mas a urgência do caso aqui, principalmente, né? Com a proximidade do começo das aulas, o ministro entendeu que, né, não dava para esperar um julgamento colegiado, colocar isso num plenário virtual, ou muito menos esperar uma sessão plenária presencial, e aí então, né, entendeu por suspender, eram decretos municipais que exatamente suspendiam essa exigência de se apresentar o cartão de vacinação contra a Covid para que se possa matricular nas escolas públicas, ou rematricular, fazer a rematrícula, né, a continuidade. Então, assim, eram 19 municípios que tinham dado decretos nesse sentido, né? E aí o partido PSOL entrou com essa DPF aqui, alegando exatamente, né, descumprimento de preceitos fundamentais, né, basicamente ligado à questão da saúde, né, e da saúde pública, né? Com certeza. Então, o ministro primeiro fala na urgência, né, porque vão começar as aulas e aí se não derrubasse, não suspendesse, mesmo que por liminar esses decretos, isso seria possível, e aí, né, as crianças poderiam, os pais poderiam matricular as crianças sem necessidade de comprovar a vacina. E aí o ministro, na decisão, fala na necessidade de imunização, se sobrepõe a eventuais pretensões individuais das pessoas não quererem se vacinar, né? Sim. Você pode não querer se vacinar, mas a saúde pública, né, em favor da coletividade. A coletividade exatamente vem em primeiro lugar. Então aí ele achou por bem suspender esses decretos, né? Respeitadas as pessoas quererem não se vacinar, mas vamos cuidar da saúde pública, não vamos colocar... Acabamos de sair do carnaval, né, aglomerações, muita chuva no país, em várias partes do país, assim, a Covid crescendo junto com a dengue, então é uma situação que não dá para você descuidar. E aí o ministro, né, com o tempo que achou necessário, suspendeu, então são 19 municípios que tinham decretado essa norma, exatamente, né, decretos municípios todos de Santa Catarina, então, né, vão ter que, nesses municípios onde tinha esse decreto, eles vão ter que voltar apresentar, a cobrar, exatamente, para que a matrícula seja efetuada ou a rematrícula. Agora, lembrando que é uma decisão que vai para referendo do plenário. Vai a referendo, mas já está valendo. Decisão, nesse caso, liminares, passam a valer no momento em que são dadas e, né, seguem para o referendo, só deixarão de valer se derrubadas, se não referendadas. Até lá elas seguem valendo. Tá certo. Tem também a convocação para uma audiência de conciliação, né, Mauro? Naquele processo que discute acordos de leniência na Lava Jato. Isso. É um tema que tem, né, tramitado aqui no Supremo com bastante frequência. O ministro Dias Toffoli à frente aí de um processo que discute, né, os acordos de leniência, e aí o ministro André Mendonça é relator de uma DPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que trata exatamente da questão desses acordos, a parte com como eles foram elaborados, né. O que aconteceu? Houve um acordo de cooperação técnica firmado pelo Supremo, na época da presidência do ministro Dias Toffoli, para cuidar desse combate à corrupção, e como é que se deveriam dar esses acordos de leniência com as empresas. Esses acordos aqui foram feitos antes
esse acordo de cooperação técnica aqui assinado pelo Supremo e essas entidades, né, que CGU, TCU, AGU, Ministério da Justiça, eles foram anteriores. Aí então o partido que entrou com essa ação também, o PSOL, alega que esses acordos teriam, o Ministério Público Federal teria abusado, né, teria causado muito prejuízo para as empresas, porque feito exatamente antes, não tinha uma regulamentação ainda, né, mais rígida, né, mais firme, para que fosse um acordo que, né, enfim, não fosse prejudicial, abusivo por parte do Ministério Público, segundo alega o autor dessa DPF. E aí, como é um tema bastante polêmico, né, o ministro André Mendonça, então, entendeu de chamar uma audiência de conciliação. Ouvir todo mundo. Isso, vai ouvir as partes, partidos autores, CGU, TCU, AGU, né, todos se reunir no próximo dia 26, uma audiência presencial, no próximo dia 26, às 10 horas de manhã, conduzida pelo próprio ministro André Mendonça. Aqui no Supremo. Aqui no Supremo. 26, então, não, na próxima semana, não, na outra, né? Na outra semana, exato. Ok, convocação agora. Vamos falar também que o Supremo condenou mais 41 pessoas pelos atos, por envolvimento nos atos democráticos diante do dia 8 de janeiro. A maioria dos réus sentenciada, né, pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Quer dizer, mais 41 pessoas condenadas. São quantas agora o total, Mauro? A gente já chegou a 71 condenações nessas ações penais dos envolvidos aí nesses atos de vandalismo. Exato. Que aí são as pessoas que realmente vandalizaram, né, os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e aqui do Supremo. Então já foram julgadas e condenadas essas 71 pessoas, penas que variam aí de 3 anos até 16 anos e 6 meses de prisão. E a gente já está, uma sessão no plenário virtual acontecendo agora, com 15 ações penais sendo julgadas, e mais 2 sessões previstas com também blocos de 15 ações penais em julgamento para analisar se condena ou não condena essas pessoas. Inclusive tem, além da condenação, prisão, também essa condenação abrange também o pagamento de indenização, né? Aquela que a gente vem falando aí por danos morais coletivos, valor de 30 milhões, que eles vão ter que dividir entre eles, entre todos os condenados, independentemente do tamanho da pena, não é isso? Do tamanho da pena. Todos terão que pagar conjuntamente, eles chamam solidariamente, né? A pena a multa é de 30 milhões, vão dividir pelo número de condenados e chegar ao valor que cada um vai ter que pagar. Então, assim, eles quebraram muita coisa, destruíram, né? Os gastos nos 3 prédios são realmente milionários. Então, é uma certa forma de você repor isso, né? De forma bem prática, de forma bem prática, pegando no bolso de quem quebrou, de quem destruiu, de quem vandalizou. Isso. Agora, seguindo aí, né, nos atos de 8 de janeiro, os atos antidemocráticos, no plenário virtual do Supremo também, há um julgamento para ver se serão... Se tornarão réus integrantes da cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Né? Está em julgamento ainda, um julgamento que deve ser concluído no início da semana que vem, é isso? Isso. E... É uma petição em que a PGR apresentou denúncia contra 7 policiais militares que fazem parte da cúpula da corporação, ou faziam parte da cúpula da corporação na época lá, né, no dia 8 de janeiro, que estavam, inclusive, né, alguns deles estavam no local lá atuando e deveriam, enfim, segundo a denúncia, tá evitando que aquilo acontecesse, e segundo a denúncia, teriam submetido, não teriam feito, comandado as tropas da Polícia Militar para tentar evitar o que estava acontecendo. Isso tudo fala a PGR na sua denúncia. E aí nós já temos, então, maioria de votos, são 4 ministros na primeira turma, já votaram 3, né, pelo recebimento das denúncias contra esses 7 policiais militares, então, né, faltando um voto, perto de ser concluído já uma maioria, então se abre uma ação penal, eles se tornam réus e vão responder aí pelos crimes também. Por aqueles todos que a gente falou ali? Isso, além daqueles crimes que você comentou, abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, eles ainda respondem por violações a deveres funcionais que são impostos aos agentes públicos servidores, né, da Polícia Militar. Relacionado ao cargo. Exatamente. Então, hoje o nosso podcast é um pouquinho mais curto.
Agora, eu acho que a gente pode adiantar um pouquinho que vem para a semana que vem. Tem plenário quarta, tem plenário quinta, tem a previsão de julgamento do cálculo de sobras eleitorais nas campanhas, ou sobras eleitorais nas eleições proporcionais, não é isso? Previsão de início na quarta-feira já. Isso, continuidade de julgamento, Ale. Sim. O processo começou a ser julgado no plenário virtual. A gente até comentou na semana passada, a gente estava explicando para a gente que eles chegaram a ver a possibilidade de ter sustentações orais no julgamento, mas olha, uma continuidade de julgamento, começou no plenário virtual, houve um pedido de vista do ministro André Mendonça, e aí, no caso de vista, o julgamento prossegue no ponto em que estava, né, já com os votos contados no plenário virtual, e não há motivo para sustentação oral, eles, né, debateram isso e definiram. Então é uma sequência, já há votos, na verdade, né? O ministro Lewandowski, já aposentado, já tinha apresentado o voto, o relator, já acompanhado, né, pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ok. Tá? Então, assim, é um tema interessante, é um tema polêmico na atualidade e está causando um pouco de estresse, vamos colocar lá no Congresso, porque uma decisão do Supremo aplicando, tirando a validade dessa norma e dessa resolução do TSE que mudou a forma de cálculo, pode levar a 7 parlamentares a perder o seu mandato. Eles já estão lá, foram eleitos no pleito de 2022 com essa sistemática de cálculo na votação, e se os ministros entenderem que não vale esse novo cálculo e modularem, que é aquela expressão que a gente vive explicando aqui, dizer ela vale a partir da próxima eleição, 2024, que é o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Nesse sentido, ele fala que não vale essa nova sistemática, mas que esse entendimento vale para a próxima eleição, não vale para 2022. Sim. As normas são de 2021, que são questionadas. Então, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também entendem que elas não valem e que essa decisão volta e alcança o pleito de 2022. Entendi. Então, se prevalece esse entendimento de que volta, 7 parlamentares, incluindo um do Distrito Federal, perderiam os seus mandatos e seriam, enfim, substituídos, seria feito uma recontagem de votos, um recálculo para ver como é que ficaria essa questão dessas sobras eleitorais na eleição proporcional. E vale também para 2024, valerá se qualquer mudança que houver, porque a proporcional é tanto Câmara dos Deputados quanto as Assembleias Estaduais, né, as câmaras municipais, todas elas estão com... funciona a partir desse voto proporcional. Tá, e tem também a previsão dos julgamentos das ações da chamada pauta verde, né? Possibilidade de entrar também. Estão também na quarta-feira, os 2 processos pautados para quarta-feira, 2 não, né? A pauta verde, na verdade, são 6 processos aqui que eu anotei que são ligados a esse tema. E são dois temas polêmicos para um dia só de sessão. A gente, assim, viu que está na pauta. Agora, se vai dar tempo de chamar, se vão concluir ao menos o primeiro, que a expectativa é que se chame a questão das sobras eleitorais primeiro. E aí não sabemos nem se acaba no mesmo dia. E como você já adiantou no começo do programa, na quinta-feira a gente tem uma sessão já específica. Especial, vamos falar dela agora, inclusive. Quinta-feira, sessão solene de posse do novo ministro do STF, Flávio Dino, expectativa grande para essa posse. A gente pode esperar o quê, Mauro? Costuma ser uma sessão um pouquinho mais curta, né? Uma sessão diferente, com representantes dos 3 poderes. O que a gente espera para esse dia 22? Essa é aquela sessão que é solene, né, especial, às 16 horas, né? Só para isso, só para posse, e é aquela sessão rápida, o hino nacional, o ministro mais antigo e mais novo da corte conduzem o ministro que está sendo empossado ao seu local, depois ele, né, lê um termo de posse, assina a posse, o presidente do tribunal faz uma manifestação normalmente e encerrada a sessão. E aí coisa bem rápida, passa-se, né, aos cumprimentos, então agora é a expectativa, né? Novamente o time completo, os 11 ministros na corte, as turmas voltam a ter 5 minutos, no caso, ministros, no caso a primeira turma, que está com 4 ministros, onde está sendo julgada a petição que a gente acabou de falar, né? São 4 votos só que tem no momento, então volta a contar com 5 ministros, né? Então, assim, a expectativa é essa. Voltamos à normalidade. Voltamos às 11 cadeiras ocupadas. É isso, acho que a gente falou de tudo, né?
do que aconteceu nessa semana mais curta. Na verdade, acho que a gente conseguiu... Semana de carnaval, é restinho de carnaval ainda, e vamos aguardar a expectativa para a próxima semana. É isso, semana que vem a gente volta para E o nosso time completo também, espero aqui, junto, né? Que nem a casa completa com os ministros e a gente com os três na mesa. Reis, é isso aí. Então, a você, muito obrigada pela companhia. Eu vou repetir, a gente agora tem um e-mail. Anota aí, podcast@stf.jus.br, e lá a gente está aberto para receber suas perguntas, sugestões, críticas, né, Mauro? A gente falando aí já desde a semana passada, é mais um canal de abertura com você que nos assiste e que nos ouve. Para a gente poder conversar, conhecer vocês, ver quais são os interesses de vocês, o que vocês querem ouvir mais da gente, se estão ficando dúvidas de episódios passados, enfim. Esse feedback é muito importante, até para a gente melhorar, né? Sempre melhorar e atender, porque a nossa função aqui é levar informação. E poder apresentar uma informação de mais qualidade e focada no que realmente as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo querem realmente receber. Então é isso. Então continua assistindo, pode mandar seu e-mail, continua assistindo a gente no canal do STF no YouTube, também no Spotify, e o áudio, claro, está disponível em várias plataformas, inclusive na Apple Podcast. Mais uma vez, muito obrigada a você pela companhia hoje. Obrigado, Ale, obrigado a você, e continue com a gente. Vamos em frente. Tchau, tchau.